Sejam todos muito bem-vindos para mais uma jornada para hoje Internacional e São Paulo, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tricolor buscando a 5ª vitória seguida sob o comando de Hernan Crespo. E a gente aqui, como sempre, trazendo para vocês as informações de pré-jogo, escalação em primeira mão, todos os detalhes, desfalques, pendurados, tudo aquilo que você quer saber que a TV às vezes não mostra, porque demora, mas você tem aqui. Então seja muito bem-vindo, já chega deixando seu like, já se inscreva aqui no nosso canal e boas notícias pra gente, né? Claro que a gente não deseja lesão de ninguém, mas Alan Patrick é desfalque de última hora no Internacional, um dos grandes destaques do time colorado aí, então não joga hoje, não enfrenta o São Paulo, então teremos aí um São Paulo com pelo menos um desfalque importante lá no time do Inter aí para o São Paulo aproveitar. 18ª rodada do Brasileirão, quase o término do primeiro turno, né? Tem mais uma rodada para a gente fechar o turno e o São Paulo se reerguendo, né? Se ressuscitando na tabela aí depois de um longo e tenebroso inverno aí com derrotas seguidas. Agora a gente tem aí vitórias seguidas com Hernan Crespo no comando do São Paulo. Tricolor buscando aí ficar sempre na primeira página da classificação, quem sabe brigar por um G6, G4 de Libertadores e ainda brigando nas Copas. Essa semana nós tivemos aí Copa do Brasil, São Paulo e Atlético Paranaense, no jogo de ida, 2-1 no Morumbi, e agora quarta-feira em Curitiba, o jogo de volta, né, pelas oitavas de final. São Paulo passando garante R$4.700.000 nos cofres, que nesse momento é muito importante aí para o tricolor do Morumbi. Então, vamos torcendo aí. E lá no Beira-Rio, a gente vê aí, como você já olha aqui no nosso GC, mais de 20 mil ingressos vendidos. Então, não sei se vai ter casa muito cheia, mas geralmente de última hora a torcida lá compra ingressos, então ainda tem tempo para a gente ter um estádio um pouco mais cheio. E alguns torcedores do São Paulo lá também. Claro que muitos já reclamaram da prática de preços abusiva do Internacional, né? Enquanto contra o Juventude, lá em Caxias, o ingresso custava R$40, né? Lá no Beira-Rio eu já vi gente falando que estava R$220. Tá absurdo, né? Os caras maltratam a torcida visitante, né? Fazem de tudo para impedir aí. Mas tem muitos São Paulinos no Rio Grande do Sul. Tenho certeza aí que a grande nação tricolor vai comparecer aí no Beira-Rio para empurrar o time do São Paulo rumo a mais uma vitória, né? Tomara. Quando você vê aí as imagens de treinos dessa semana aí do time do São Paulo, né? Que se preparou aí para o embarque para Porto Alegre ontem, vamos trazer um pouco das informações de cada lado aí que se enfrenta hoje, logo mais, às 8h30 no Beira-Rio. Sem Vitão, suspenso pelo STJD, a defesa do Inter vai ter algumas mudanças. Cleiton Sampaio deve formar a zaga com Vitor Gabriel, enquanto o Mercado pode reaparecer como uma opção depois de um longo período fora aí do time do Roger Machado. No meio de campo, o Richard pode estrear como titular e Alan Rodrigues surge como possível novidade. E como eu falei logo na abertura aqui, o Alan Patrick, um desfalque de última hora aí, então tá fora do jogo aí, um dos principais nomes aí do time do Internacional. Então tem que ter muito cuidado aí. Tem uma provável escalação, a gente ainda, claro, vai confirmar aqui quando for possível com vocês, em primeira mão, mas uma provável escalação do Inter tem Rocher no gol, a defesa com Aguirre, Cleiton Sampaio ou Mercado, Vitor Gabriel e Bernabé. Bernabé aí que ficou famoso nessa semana, né? Alguns assuntos extras, né? Enfim, assuntos relacionados a carro, eu acho, né? Porque eu vi falando muito de Amarok, né? Não sei o que era. Meio de campo com Richard, Thiago Maia, Vitinho, o Alan Patrick tá fora, né? E o Wesley. Então a gente vai ver se nesse meio de campo aí entra o Alan Rodrigues, talvez no lugar do Alan Patrick. Vamos ver como é que vai ser. E no ataque tem o Borré, né? Que também vem jogando bastante, mas alguns nomes ali que a gente tem que ter atenção. Então, desfalques, né? Por suspensão, Vitão. Por lesão ou questões de saúde aí, Alan Patrick, Romero, Ivan, Fernando, Bruno Gomes e Luca Drummond. Esses são os desfalques aí do Internacional para essa partida de hoje contra o São Paulo, tá? Do lado tricolor, o São Paulo quer manter uma boa fase, consolidar essa reação. Vem aí de algumas vitórias seguidas, invicto a 5 jogos, com 4 vitórias recentes, o São Paulo de Hernan Crespo chega embalado depois de vencer o Atlético Paranaense por 2-1 no meio de semana na Copa do Brasil. Eu sempre falo, uma vantagem magra
tudo bem, mas é uma vantagem, né? Pior seria se tivesse empatado ou se tivesse aí 1-0 contra. Então ganhamos, São Paulo tem boas condições de tentar ir com aquele clichê que se fala, o regulamento embaixo do braço, né? E buscar essa vaga lá em Curitiba na Copa do Brasil. O São Paulo abriu essa rodada na 8ª colocação. Como eu falei, né? Os jogos de hoje vão alterar um pouco a tabela, mas o São Paulo em 8º lugar com 22 pontos, busca manter esse ritmo forte aí também fora de casa. O São Paulo que vem aí numa recuperação muito forte aí depois da chegada do Crespo. O técnico Hernan Crespo, porém, vai ter 3 baixas importantes para o jogo de hoje. Alan Franco e Ferreirinha estão suspensos. Então, os 2 grandes, talvez, nomes ou destaques do time recente aí estão fora do jogo de hoje. Então, a gente vai ver como é que vai ser essa defesa aí na partida de hoje aqui, sem o grande pilar, que é o Alan Franco, e sem o Ferreirinha ali como arma no ataque. O Wendel segue no departamento médico com um estiramento muscular, então deve ficar fora aí umas 4 semanas, mais ou menos, 3, 4 semanas. Esse mês, então, o Wendel, infelizmente, é mais uma baixa aí no DM. Em contrapartida, tem um retorno aí que a gente também estava na ansiedade há algum tempo. O Luca, o atacante Luca, o ponta, volta depois de se recuperar de uma lesão na coxa e pode reforçar esse setor ofensivo do time do São Paulo, tá? Então a gente pode ser que, não sei se ele já ganha alguns minutos hoje, mas é bom saber que o Lucas já está de volta aí. Ele que vinha também já se destacando, fazendo gol em Libertadores, conseguindo aí subir. Então, um bom nome aí para a gente ter de volta aí com contrapartida essas ausências que a gente vem sofrendo na equipe, né? Uma provável escalação também do time do São Paulo deve ter o Rafael no gol, a defesa com Ferrarese pela direita, Arboleda na sobra e o Sabino jogando pelo lado esquerdo no lugar do Alan Franco, né? E no meio de campo, ou do meio para frente, os alas Cédric Soares de um lado, Enzo Dias pela esquerda, Bobadilha, Marcos Antônio e Alisson formando essa trinca do meio de campo, e no ataque Luciano e André Silva voltando para o time. Então, provável esquema do São Paulo, provável escalação deve conter esses nomes aí. Não sei se vai mudar muito disso aí, né? Então, imagino eu que deve ser o time do São Paulo para essa partida. A formação tática costuma ser essa nos treinos aí de Hernan Crespo.